Geografia. Livro de Gênesis. Vamos pensar no livro de Gênesis. Primeiro, eu mostrei esse mapa aqui ontem, quando pensava em começar a conversar sobre o livro de Gênesis, mas eu quero primeiro que você manuseie a tua própria Bíblia. Não se preocupe em olhar o que estamos projetando, mas manuseie a tua Bíblia agora. Mexe com ela, pega ela na mão e abre desde o primeiro capítulo. Livro de Gênesis, origem, o livro das origens. Gênesis é separado em duas grandes partes. Primeira seção do livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. E a segunda grande seção do livro de Gênesis é do capítulo 12 até o final, que é o capítulo 50. Né? E os temas dessas duas seções são muito simples. A primeira seção, o tema geral da primeira seção é a criação, a origem de todas as coisas. E o tema geral da segunda seção, do capítulo 12 ao 50, é relacionado à história de alguns personagens, ou seja, é a história de 4 personagens. Primeiro, Abraão, segundo, seu filho Isaque, terceiro, Jacó e quarto, José. Muito simples. O que é que tem no livro de Gênesis? Qual é o conteúdo do livro de Gênesis? A história da criação, ok? A narrativa da criação e a história de 4 personagens. Quais? E José. Bem simples, né? Com isso, você tem um panorama do livro. Oba, por favor, pega essa estante para mim, para eu botar a Bíblia aqui. Então, essa compreensão panorâmica do livro é bem interessante, porque quando você tem uma visão panorâmica, isso te ajuda a memorizar. Quando você não tem uma visão panorâmica, o esforço que você precisa para lembrar o conteúdo de algum texto é muito grande. Mas quando você cria associações, então você consegue memorizar, consegue lembrar com mais rapidez. Então assim você parte do panorâmico, depois vai particularizando, você vai entrando no texto e vai percebendo quais são as subdivisões. Quando você começa a estudar a segunda divisão, por exemplo, que fala dos personagens, uma pequena subdivisão, a primeira da segunda parte, da segunda seção, é a vida de Abraão. Né? E a mudança do seu nome e tal. Então é a vida desse personagem. Então você divide a segunda seção de Gênesis numa subdivisão respeitando o personagem. E assim para os seus filhos Isaque, Jacó e José. Então se você compreende mais ou menos, ou lembra mais ou menos, onde está a narrativa da história desses personagens, vai ficando fácil você lembrar os textos. Você pode não lembrar exatamente o endereço, o versículo e o capítulo, mas você vai poder compreender onde está essa história aí. Você procura com mais facilidade, mais rapidez. Esse exercício é muito importante para quem está muito preocupado em memorizar o conteúdo da Bíblia, o conteúdo da Palavra de Deus. Isso ajuda bastante. Manuseia a tua Bíblia aí, abrindo em Gênesis capítulo 1. E você vai notar uma narrativa poética. O livro de Gênesis também é classificado como um livro poético. Fala da criação, fala das origens. A palavra Gênese é origem, né? No princípio. A palavra em hebraico, que deu o nome do livro, é Bereshit. Não é isso, Léo? É isso aí. Bereshit. Primeiro verso, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. E Bereshit é o que deu nome ao livro, que é a origem. No princípio criou Deus. A palavra criação aqui,
ou deu origem às coisas, é que é traduzido para o português como criou. E a primeira narrativa é da criação, e tem uma segunda narrativa da criação, no capítulo 2. Não sei se você já percebeu isso. E é curioso, por isso que ele não é um livro de história. Ele está trabalhando com os textos e os registros do que se tinha, do que ele tinha mesmo, Moisés tinha, de ouvir Deus no monte, né? E ele começou a fazer as suas anotações, os seus registros. Depois, com mais tempo, é que ele junta as suas anotações, junta os seus tabletes, junta aquilo que ele tinha conseguido anotar no sistema que ele possuía ali, e começou a montar o texto que foi o Pentateuco. O Pentateuco era um volume só, e essa divisão dos livros aconteceu muito depois para facilitar, não foi os gregos que fizeram. Os gregos sempre melhoraram as coisas, são estudiosos e tal, mas os judeus, eles andavam com um rolo enorme que era a Torá, e era muito difícil, e era muito pesado, às vezes precisava de 2 pessoas para carregar esse negócio. Então, aí eles foram diminuindo a tecnologia e tal, diminuindo o volume e o peso, mas a ideia de separar em livros, conforme a temática das sessões, foi para facilitar a condução. Interessante isso. E assim, a coisa foi acontecendo. Muito bem. Mas essa narrativa, que não é apenas legal, não é um código civil, não é um código penal, ela tanto tem história como tem poesia também. Por isso você encontra 2 narrativas da criação no começo do livro. Parece que se contradiz, mas não se contradiz, porque Moisés está compartilhando conosco muito do que ele mesmo já tinha compartilhado com o povo, em tom de cântico, em tom de narrativa, em tom de contar história. E ele resolveu registrar no Pentateuco as 2 narrativas que eles compartilhavam. Uma que descrevia, beleza? Uma que descrevia os 7 dias, a criação e o homem sendo criado no 6º dia, e uma que ele não está preocupado com isso. Isso não contradiz, não é uma contradição em nenhum sentido. E depois do capítulo 2, no final do capítulo, ele gasta um tempo falando do homem, da mulher, da criação, um texto que Jesus se refere nos evangelhos, quando fala do casamento, um texto que também é referido pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, num texto clássico a respeito do casamento. O princípio está aqui. O princípio está aqui. Deus criou homem e mulher. É assim que Deus criou. No capítulo 3, tem a narrativa da queda. Vai olhando aí na sua Bíblia. Está a narrativa da queda, a tentação e a queda do homem, e a história toda que foi sendo contada. No capítulo 4, aquela narrativa de Caim e Abel, e algo que pouco se fala nas pregações a respeito de Caim e Abel, é o diálogo que Deus teve com Caim antes dele pecar. Ele tinha chance, ele teve chance. O diálogo que Deus teve com ele foi tete a tete, foi um negócio lindo. Ele caiu por um vacilo terrível mesmo, mas um diálogo lindo aqui. Depois, a morte do seu irmão, e assim, depois da morte, Sete nasce, toma o lugar de Abel na herança e tudo mais. Os filhos vão crescendo, o jardim não, né? Já não estão mais no jardim. A família está crescendo fora do jardim, tendo que roubar da terra. Deixa eu mudar a palavra, roubar não é a melhor palavra. Tendo que obrigar a terra a dar o fruto. Antes no jardim não precisava, mas agora, numa terra que era amaldiçoada, a terra não dava o fruto naturalmente. Você tinha que obrigá-la a dar o fruto para você comer. Como é que você faz isso? Com sementes. Você põe uma semente na terra e ela tem que te dar o fruto. A semente morta vai frutificar.
E assim, no capítulo 6, a narração continua falando sobre a corrupção do gênero humano, até falarmos sobre Noé no capítulo 7, panorama, tá? O dilúvio, no final do capítulo 7, depois, no capítulo 8, a confusão no final, até o final do capítulo 8, Noé, a família, a arca chega. No capítulo 9, estou lendo os títulos que estão na minha Bíblia aqui, tá? Você tem também na sua Bíblia, é muito fácil de você perceber a evolução. No capítulo 9, Deus abençoa Noé, faz uma aliança com Noé, um altar é levantado, e acontece o desenvolvimento do capítulo 10, com os descendentes de Noé, e no capítulo 11, a Torre de Babel é levantada. E o que eu quero destacar para você aqui do capítulo 11, quando a Torre de Babel é levantada e Deus intervém para confundir as línguas e espalhar o povo, algo está acontecendo aqui que é muito, muito tremendo. Como eu quero gastar parte do conteúdo de Gênesis falando das alianças, então eu quero dar um destaque aqui, logo nessa primeira parte. Deus faz um acordo, uma aliança com Noé, ali quando ele levanta um altar e diz que ele não mais destruiria a terra da maneira que fez, com um grande dilúvio. Isso é uma aliança com a humanidade. Deus quer ter aliança com a humanidade. E ele tinha feito de alguma forma uma com Adão também. Sempre, quando alguém faz aliança com alguém, existem os termos da aliança. Se eu entro numa aliança com o Géser, esta aliança precisa ter os termos claros. Na aliança que nós temos, é preciso ficar claro quais são os meus direitos nessa aliança. E quais são também os meus deveres nessa aliança que eu tenho com o Géser. E também os direitos e deveres que ele tem na aliança comigo. Numa aliança que eu entre com ele, nós nos tornamos um. E tudo que é dele passa a ser meu. E tudo que é meu passa a ser dele. Se nós entrássemos numa aliança de sangue, o que poderia acontecer? Se, por alguma... Não é isso que eu estou desejando, é só um exemplo, tá, Jéssica? Acontecesse alguma coisa com ele e a sua esposa, eu cuidaria dos seus filhos. E eu os trataria como meus filhos. E por causa do poder da aliança, eles seriam meus filhos. Por direito, e teriam todos os direitos que os meus filhos teriam. E o contrário também. Ele cuidaria dos meus filhos, porque somos cabeça de aliança e temos um compromisso. Existem termos que precisamos cumprir, responsabilidades, obrigações, deveres, mas também privilégios. Ao ponto de pensarmos o seguinte: se eu entro numa aliança com o Géser, tudo que é do Géser é meu, inclusive o dinheiro da conta dele. Inclusive a sua casa, inclusive o seu carro. Tudo que é dele, eu tenho o direito de usufruto, respeitando ele. A aliança, um dos termos da aliança é o respeito, é o amor. E a gente se respeita. Mas eu tenho direito. Se eu chego num banco e eu digo, eu tenho uma aliança com Géser Pires. Ah, sim, quanto o senhor quer retirar? Oh, benção, né? É assim que funciona numa aliança de sangue. Numa aliança de sangue, tudo se torna comum. Parece que Deus queria tornar comum o ambiente do céu na terra quando pôs Adão aqui. Deus queria esticar o ambiente do céu para cá, exatamente por esse lugar. Eu uso uma expressão, às vezes, em algumas palavras, em alguns seminários, que não foi à toa que Deus cria o homem pelas mesmas bandas onde caiu Satanás. Ou onde ele foi lançado, né? Ele foi lançado fora do céu, ele não escorregou e caiu, ele foi expulso. E ele caiu por essas bandas. Como depois da queda e do pecado, né, no céu e da queda, a essência de Satanás está relacionado com matar, roubar e destruir, onde ele toca, acontecem essas três coisas.
E aconteceu de que, por essas bandas onde ele caiu, houve uma deformidade. Foi deformado, tudo que ele conseguiu tocar foi estragado. E exatamente nesse caos, nessa confusão toda, Deus cria um jardim e põe o homem lá. Lembra que o Mike falou hoje de manhã? Com a liberdade de amar ou não, o livre-arbítrio, que é a possibilidade de escolher amar ou escolher não amar. Nós precisamos dessa liberdade. Deus precisava dessa liberdade em nós e Ele nos cria com essa semelhança do Criador. A semelhança com o Criador não é física. A semelhança com o Criador, a gente costuma pensar que são em 3 aspectos. O primeiro aspecto da semelhança com o Criador é o aspecto volitivo, ou seja, a capacidade de exercer vontade. Aspecto volitivo. A segunda é a capacidade de sentir, de se emocionar. E a capacidade de tomar decisões, a razão, raciocinar. Éramos parecidos e somos parecidos com o papai nesses 3 aspectos. Podemos decidir, podemos tomar nossas decisões, até de continuar em comunhão com ele ou não. Nós podemos escolher Deus ou o diabo, nós podemos escolher céu ou inferno, nós podemos escolher. Foi nos dada essa capacidade de tomar decisões, de escolher. E Deus cria o homem com a mesma capacidade que Lúcifer tinha. Com a missão de expandir o reino de Deus, porque o jardim era uma extensão do céu, nós tínhamos uma missão, a missão de expandir o reino. Essa missão foi dada a Adão, num tipo de criação que era uma criação de aliança, era uma relação de aliança. Adão estava aliançado com o Pai, e ele tinha de cumprir essa missão de expandir o reino. Ele peca. Mas o fato de pecar não muda a missão. A missão de expandir e alcançar todos os pontos do planeta, todos os pontos da Terra, expandindo, continua. E ele precisa cumprir a missão de Deus, de implantar o reino como corregente de Deus. Ele não foi criado com a capacidade de se autogovernar. O homem não foi criado com a capacidade de autogoverno. Ele não foi criado para ser independente. Todo homem e toda a humanidade precisa se relacionar com Deus e depender de Deus. Não há uma programação em nós, na nossa criação, que nos torna independente ou capaz de, pelo nosso próprio nariz, comandarmos a vida. A nossa essência, a essência da nossa humanidade, ela está em Deus. Nós só somos humanos de verdade quando estamos em comunhão com Deus. Quando nos afastamos de Deus, nos afastamos também da nossa própria humanidade, porque o homem foi criado para estar em comunhão com Deus, para adorá-lo, para servi-lo como filho e expandir o reino de Deus na terra. Somos seres adoradores. A nossa essência está em Deus e a essência da humanidade está em Deus. Quanto mais longe de Deus, menos humanos nós somos. Mais irracionais, mais bestiais. Basta pensar em homens, mulheres que se envolvem com o pecado, de vícios, por exemplo, e que bebem, que amanhecem na rua, amanhecem na sarjeta e tudo mais.
eles não são nossos inimigos, eles são alvos da nossa oração e do nosso investimento. Investimento missionário, investimento evangelístico. Não são nossos inimigos, mas quando vemos cenas assim, e você observa que ele está na rua, quase como um animal, é fácil perceber que há pouca humanidade nisso. Assim, fomos criados para estarmos em comunhão com Deus. Eu costumo usar uma expressão, uma brincadeira, um trocadilho, assim, de palavra e de pensamento também, que é o seguinte, que a essência do cão está no próprio cão. Me permita usar uma expressão filosófica, não que eu saiba muito sobre filosofia, eu não sei, mas é uma expressão só, eu achei legal, então eu falo, sabe como é que é o negócio? É assim. Então, é assim que a canicidade do cão está no próprio cão. Como a bem-te-vicidade do bem-te-vi está no próprio bem-te-vi. Mas a humanidade do homem está em Deus. Nós não temos essência sem Deus. Só somos alguém quando estamos em Deus. Somos gente quando estamos em Deus. Tanto que o inferno, ele foi criado para o diabo e seus demônios, né? Não foi criado para a humanidade, não foi criado para o homem. E quando, fatalmente, pessoas negam a Jesus e vão para o inferno, eu não tenho nada escrito muito claro a respeito disso, mas eu fico pensando a que nível chegou a humanidade desse. Eu acredito que se tornaram demônios, porque o inferno não foi feito para o homem. Talvez a humanidade desses que vão para o inferno chegue a zero, porque a essência da nossa humanidade está em Deus. Isso é aliança. Porque Deus se misturou conosco, nos fazendo semelhantes em alguns aspectos. Não na sua deidade, claro que não. Não na sua divindade, claro que não. Não na sua onipotência, presença e tudo mais. Então, Adão quebra a aliança. Quebra a aliança com o papai. E há um negócio. Quem quebra uma aliança de sangue tem que reparar. Sabe qual é a única maneira de reparar a quebra de uma aliança de sangue? Qual é? Oi? Oi? Com sangue de quem? Que quebrou a aliança. É a única maneira de você reparar. É o preço da quebra da aliança, derramar o próprio sangue. É a morte. Por isso, o salário do pecado é a morte. Quem pecou deve morrer. Porque o pecado é quebra de aliança com Deus. E Adão tinha uma aliança. Tinha termos. Deus estaria com ele, ele teria obrigações. Ele teria que expandir o jardim, expandir o reino de Deus e essa extensão por todo o planeta. E de alguma forma, através, a soberania de Deus é inquestionável, e muito incompreensível, mas também inquestionável. Pela fé, apenas você aceita. Na soberania de Deus, Ele escolheu usar um ser que tivesse a capacidade de escolher pecar ou não, para cumprir a missão de expandir o seu reino e detonar Satanás. Até que ele ficasse encurralado pelas extensões do jardim,
e ele não conseguisse mais fazer nada e houvesse a restauração daquilo que tinha sido deformado, porque não é justo que algo no universo permaneça estragado por causa de Satanás. Deus é santo, Deus é bom, Deus é perfeito, e não é justo que nem 1 centímetro quadrado de todo o universo criado continue estragado. Portanto, Deus investe pesado para a restauração de todas as coisas, com exceção de um só lugar, o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, onde será lançado o diabo, seus demônios, o inferno. Com exceção desse lugar, que é lugar de juízo, que nós não estamos preocupados em dizer onde é, em que dimensão é, não se preocupe muito com isso. Com exceção desse lugar, nenhum outro lugar tem que continuar estragado. E parece que Deus resolveu realizar uma obra de restauração usando a gente, usando os seus filhos. Porque Ele usaria o homem para fazer expandir os limites pela terra. Um homem que tivesse a capacidade de escolher pecar e não pecar. E assim Deus começa o trabalho. Só que com o pecado, a missão não muda. Aí Deus tem que intervir na história, porque ainda é a humanidade que vai cumprir essa missão. Só que o homem com pecado já não poderia mais cumpri-la perfeitamente. Deus poderia ter exterminado, como o Mike falou hoje de manhã, Deus poderia ter exterminado a gente em Adão e Eva. Mas Deus escolheu não, porque de alguma maneira misteriosa Ele nos viu em Adão. Ele viu cada um de nós. E Ele nos amou, nos valorizou. E Ele escolheu, na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia, cumprir a missão, usar um plano B eficiente. Eu ainda dei a missão ao homem, e será um homem, precisará ser um homem, porque agora não apenas a deformidade estava na terra, mas na humanidade que Deus tinha criado. Deus não muda a missão, então um homem precisaria ser usado para dar prosseguimento ao plano. Por isso Jesus encarna e se faz homem. E Ele não, depois da encarnação e depois da cruz e depois da ressurreição, Ele não volta no estado que Ele estava antes da encarnação. Agora Jesus é homem para sempre. É um mistério, porque a eternidade não tem começo nem fim, mas se eu posso pensar na eternidade, não do começo, mas do meio para um lado e do meio para o outro, eu posso pensar na eternidade como da encarnação para um lado, antes da encarnação, e da encarnação para o outro lado, pós-encarnação. Misteriosamente, não sabemos explicar, apenas observar, que Jesus será homem por este lado da eternidade agora. Como eu e você. Ele se misturou com a nossa humanidade nessa aliança, nos níveis mais profundos que se pudesse pensar. Até o ponto de ir para a cruz em nosso lugar. Esses conceitos de aliança
E esses planos estão na ambiência de Gênesis. A missão, a criação, a missão, a humanidade, a aliança, a queda, o plano B, tudo isso está na ambiência de Gênesis. E Deus começa a escrever uma história que é a história da redenção em toda a humanidade, que o Mike se referiu a uma expressão que é a linha central da Bíblia. Alguns gostam de usar a seguinte expressão: é a linha de ouro. É a linha de ouro de um determinado texto, é a linha de ouro de um autor. Qual é a linha? O que é a linha de ouro? É o que de mais importante em cima do qual é construído todo o princípio, construído todo o texto, construído toda a verdade, construído toda a história, construído tudo. Em cima da linha de ouro é a coisa mais importante. A linha de ouro da Bíblia é a história da redenção. E você vai perceber o que Deus vem fazendo na história. E essa história começa a ser escrita em Gênesis. Eu sei que Gênesis é pouco pregado nas igrejas. Pouco se ensina sobre Gênesis. Mas a história começou ali. E assim, a aliança começa a ser escrita. Com o pecado, a missão continua. E o homem precisa se espalhar pela terra. Em Babel, na torre, isso acontece. Só que, lamentavelmente, por causa do pecado no coração do homem, da idolatria, o que se espalha não é o reino de Deus, mas o homem, por causa do pecado, passa a ser um agente do império das trevas. Deveria ser um corregente de Deus, um agente de implantação do reino dos céus, do reino de Deus na terra, mas agora ele é um agente do império das trevas, e por onde pisa, porque era idólatra, pisando, cumpre-se um princípio da palavra de Deus: essa terra te darei. Onde ele pisa, porque é idólatra, ele pratica a sua idolatria, e você sabe que o Senhor é entronizado meio aos louvores, é um princípio. Aquele que recebe adoração exerce governo. Certo? Conhece esse princípio, né? Aquele que recebe adoração exerce governo. E assim, os idólatras vão idolatrando, adorando os seus deuses, aqueles que não são Deus, e esses que não são Deus vão exercendo governo sobre as famílias, sobre os clãs pequenos e depois os grandes, e assim o império das trevas vai se estabelecendo e se fortalecendo à medida que aumenta a quantidade de idolatria, aumenta a quantidade de adoração por um clã, por uma família, e os demônios vão ocupando as regiões celestiais, as potestades, as autoridades. Potestades e principados não são nomes de demônios, são posições. Aí, nos ares, nas regiões celestiais, potestades e principados vão sendo ocupados, essa posição no reino espiritual, no reino celestial, vai sendo ocupada por demônios, que por influência vão levando as pessoas à prática de mais pecados. E assim acontece. Mas aí, isso acontece no capítulo 11 de Gênesis. E no capítulo 12, no capítulo 12 de Gênesis, é quando começamos ontem conversando algo, falando sobre o investimento de Deus em chamar Abrão de Ur dos Caldeus. Eu vou mostrar para você entender o tempo. Lembra que eu falei que até Abrão estava mais ou menos 2000 anos antes de Cristo? Lembra disso? Eu vou repetir porque, não sei, comigo funciona. Entender ter um quadro cronológico na minha cabeça me ajuda a entender a história. E me ajuda até a memorizar a palavra de Deus. Então eu me sinto bem, eu me localizo.
Abraão está 2000 anos antes de Cristo. Quem está a 1000 anos antes de Cristo? Quem? Quem? Davi. Davi está 1000 anos antes de Cristo. Uma outra maneira de você memorizar a história. Pega alguns ícones assim, e você vai separando, né? 1000 anos antes de Cristo, quem está? Davi. 2000 anos antes de Cristo, quem está? Abrão. E ele começa uma história, veja que interessante. Opa. Deixa eu ver se você consegue ver esse quadro aqui. Se vai sair bem lá na projeção. Não, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Quer ver? Dá para você ver o cursor? Dá? Olha que interessante. Aqui, a linha dos anos, número de anos a partir da criação de Adão. 0, ok? Aí, nessa escala aqui está o seguinte. Quando ele tinha 130 anos, nasce Sete, que é esse camarada aqui, tá bom? Tá vendo? Tá? Quando Sete tinha... Quando Sete tinha 130 anos, 105 anos, nasce Enos. E assim vai numa escala de idade, que vai mostrar para mim, por exemplo, que Adão tinha morrido pouco tempo antes de Matusalém, pouco tempo antes não. Adão estava vivo no tempo de Matusalém, no tempo de Lameque também. Agora veja que interessante, onde está Noé aqui? Aqui nessa linha, está vendo aqui? Alô? Obrigado. Aqui está Noé. Espera aí. Noé está nessa linha. Ele nasceu por aqui, ó. Mais ou menos. Desculpa. É. Ah, então vai ajudar. Legal. Tá. Legal. Cadê? Não tem laser. É da frente. Aí. Vamos lá. Noé está aqui. Noé nasceu nessa linha aqui. Aqui mesmo? É. Obrigado. Ele nasceu nessa linha aqui. E ele viveu até aqui, ó. Até essa linha. Perto de 2000. Olha que louco. Ele viveu até aqui. Noé ainda estava vivo quando Abrão nasceu. Todos os filhos de Noé também. Terá, que é o pai de Abrão, provavelmente porque eles moravam mais ou menos perto, em Ur dos Caldeus, a coisa tinha começado por aquela região, pelo menos Terá provavelmente conhecia os filhos de Noé e o próprio Noé. E Abrão nasceu no tempo em que Noé era vivo. Agora, a Torre de Babel, ela foi construída por Nimrod, um descendente de Cão. E a idolatria se espalhou mais ou menos por aqui, ó, nesse tempo aqui. E Terá, com sua família, ele é fruto da dispersão da Torre de Babel. A idolatria estava por toda a humanidade e por onde eles tinham se espalhado. Então, quando a gente pensa em Abrão, depois eu uso mais. Quando a gente pensa em Abrão,
a gente tem a tendência de pensar que ele está numa distância muito grande de Noé e numa distância muito grande da Torre de Babel, de toda aquela confusão idolátrica, mas não. Abrão era parte integrante da dispersão provocada pela idolatria em Babel. E quando Deus chama Abrão daquela condição de idolatria dos ídolos familiares que eles viviam, tanto que na mala de Abrão veio seus ídolos familiares também. Isso foi ruim? Foi um insulto? Afinal de contas, Deus estava chamando Abrão para andar? Necessariamente não, tanto que não há nada escrito. Parece que Deus não fez muita conta que ele tivesse na bagagem os seus ídolos familiares. Porque a proposta de Deus era muito simples para Abrão. Era aprender a andar com Deus. Aí no capítulo 12, Deus começa a reescrever a história, ou já começou a reescrever, mas no capítulo 12 de Gênesis, ele começa um capítulo importantíssimo, quando ele começa a separar a família. Uma família que nasceria o Salvador, que nasceria Jesus. E no capítulo 12 a gente vê, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei àquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Foi um vacilo, né? Porque ele não convidou Ló. Mas depois eles se separaram lá na frente. E até o verso 3, observação. Lembra o primeiro dia? Vamos fazer uma observação desses 3 primeiros versos. Quais os personagens? Olha, são perguntas que você pode usar quando estiver estudando a Bíblia. Quais os personagens desse texto? Quais são? Primeiro personagem, Deus. Segundo personagem, Abrão. Embora ele mencione famílias, embora mencione a sua parentela, não dá detalhes a respeito disso. Então, os 2 principais personagens nessa historinha aqui, nessa parte, nessa narrativa, é Deus e Abraão. Muito bem. De que maneira Deus aparece a Abrão, para o segundo personagem? Simples, tá? Não tem um mistério por trás da pergunta. Simples. Ele aparece falando. Ele se mostra para Abrão, de alguma maneira. Não sabemos explicar detalhadamente. Mas ele aparece falando, ei Abrão, né? O Senhor disse, ok? O Senhor disse, em algum momento da vida de Abrão, na sua família, na sua idolatria, no seu cotidiano, ele ouve uma voz em alguma circunstância, e a voz era de Deus. Você acha que Abrão sabia que essa voz era do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, como ele se revela nos capítulos para frente? Você acha que ele sabia? Não. Não tinha a menor ideia. Qual é a possibilidade de Abrão pensar que essa voz seria de algum dos deuses que eles adoravam? A possibilidade é grande. Muito provavelmente ele pensou que fosse. Mas, como eu e você já ouvimos a voz de Deus, alguma coisa diferente tem nessa voz. Eu não sei explicar, mas quando eu ouvi essa voz desse Deus, minhas entranhas entraram em erupção. O meu ser foi abalado. Alguma coisa está acontecendo.
A voz de Deus traz coisas à existência. Talvez ele não soubesse explicar a diferença desse Deus que chamou e dos outros que ele adorava. Mas foi tão tremendo na vida dele que ele resolveu obedecer. E era significativa a mudança da terra, porque eles não faziam como hoje. Eu moro em Londrina, meus pais moram em São Paulo. Naquela época, não. Naquela época isso seria um problema, porque os clãs deveriam crescer tudo bem próximos, porque eles trabalhavam juntos e as riquezas dos clãs e das famílias dependia do aumento das famílias e dos filhos para que eles cultivassem mais, que eles criassem mais gado, que eles adquirissem mais riqueza. E o clã seria fortalecido quanto mais gente tivesse. Abandonar o clã era absurdo. Seria como que saltar para a morte. Mas ele topa. Essa voz fez uma grande diferença. E ele sai. Ok. O que é que Deus fala para o segundo personagem? O primeiro fala para o segundo. Simples, deixa o texto falar, não precisa grandes descobertas. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Para onde? Por que Deus não fala para onde ele iria? Ele vai mostrar. Mas por que Deus já não falou? É claro que não está no texto isso que eu estou perguntando. Eu só estou provocando um raciocínio. Tá? Queria ensinar Abrão a depender. Resposta excelente. O que mais? Oi? Obediência. Muito bom. O que mais? Sim, isso aconteceria. Faria ele andar. Isso não estava muito claro nesse momento. Ele aprenderia esse princípio depois. Mas isso funcionou. Isso funcionou lá na frente. O que mais? Para o clã não ir atrás, em certo sentido, sim. Ele deveria se separar do seu clã. Ele deveria se separar da idolatria do clã e das influências, porque lá ele teria uma dificuldade, porque ele estaria envolvido com as outras vozes, envolvido com a idolatria. Isso seria uma confusão. E Deus prefere santificar. Deus santifica. Deus separa. Eu gosto de pensar o seguinte: o lugar onde ele ia chegar não era a coisa mais importante. O que era o mais importante? Aprender a andar com Deus. Onde esse caminho vai dar? Eu não sei. E o fim? Eu não sei. Por isso que às vezes a gente fica tão desesperado para chegar no final da estrada e não entende que Deus está valorizando a caminhada. Às vezes a gente está desesperado com o fim do livro e não percebe que a espera é tão importante quanto a chegada.
tem coisas que nós só vamos aprender de Deus na espera. Ah, mas estou tão cansado de ficar aqui parado, estou esperando o dia da minha promessa. Já ouviram alguém né? Vocês conhecem alguém que já ficou desesperado? Quando vou alcançar a minha promessa? Né? Deus me deu uma palavra uma vez no futuro. Ah, engraçado, sabe que o apóstolo Paulo não tinha essas crises? Porque ele fala assim, nele, 1 Coríntios, nele estão todas as promessas, nele está o sim. Nele quem? Todas as promessas de Deus para nós estão em Jesus. Nele está o sim. Quando você está nele, na sua vontade, andando com Ele, as promessas nos são disponíveis. Tudo está relacionado a Jesus. Lembra que falei ontem das mensagens cristocêntricas, que a gente sentia falta das mensagens cristocêntricas? Qual é a diferença? Vou fazer não é uma brincadeira, é uma observação. Deus me deu uma promessa de um dia ter um ministério gigante. E eu luto, eu jejuo, eu oro, eu trabalho, eu estudo, eu cresço, porque eu sei que essa promessa um dia vai se cumprir. Amém, irmãos? Vocês estão espertos, né? Mas por outro lado, eu quero pensar sobre a promessa diferente. Eu quero pensar assim. Deus me deu promessas. E a plenitude das promessas, a ambiência deliciosa das promessas estão em Cristo Jesus. E nele está o sim para toda bênção, e nele está o sim para toda promessa, então o que eu mais quero é estar nele. Que as promessas fazem parte do pacote, o cumprimento. Percebe a diferença? Vamos falar sobre promessa? Eu posso falar sobre promessa com uma essência antropológica, né? Eu posso falar sobre promessas com uma essência cristológica. Percebe? Assim, eu posso pregar sobre bênção, antropologicamente, e posso pregar sobre bênção, cristologicamente. Eu posso pensar sobre vitória, pregar sobre vitória, antropologicamente. Somos mais do que vencedores, amém? Isso é uma verdade ou uma mentira? É uma verdade. Isso é uma verdade. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós já somos vencedores. Aleluia. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por que ninguém completa o versículo, pelo amor de Deus? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O segredo é estar no propósito. Aí tudo vai cooperar para o bem. Se não tem passagem no rio, abre uma ponte. Se tem deserto, vem um anjo e dá água no deserto para poder passar. Se tem animal no caminho, os anjos chegam e dão um jeito de afastar. Porque tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e pelo amor que tem pelo Senhor, não há outra coisa a fazer a não ser estar nos propósitos da sua vontade. Completamente apaixonado pelo Senhor, e os propósitos do meu papai são os propósitos da minha vida. Eu não tenho outra vida a ser vivida, a não ser aquelas, a vida que esteja relacionada com os propósitos e com a vontade do meu papai. Eu posso falar de tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, de maneira
antropológica. Mas eu também posso pregar sobre esse texto numa visão cristocêntrica, numa essência cristocêntrica. Percebe as diferenças? O alvo é Jesus. Ele é a essência. Nele estão todas as coisas. Ele é a aliança. Pão e vinho. A perfeita aliança está em Jesus. Aí, a gente lembra que a caminhada, o caminhar com Deus, Deus queria ensinar Abrão a andar com ele. Abrão, vem cá, anda comigo e eu quero combinar com você uma coisa. Você vai me conhecer. E quando você me conhecer, vai ficar evidente que só existe um Deus. E quando você aprender que só existe um Deus, e que eu sou bom, e eu quero abençoar todas as famílias da terra, eu quero que você ensine todas as demais famílias da terra como é andar com Deus de verdade. Porque o meu propósito, Abrão, é abençoar todas as famílias da terra. Abrão teve um chamado sacerdotal. Santifica Abraão da sua idolatria, se revela a Abrão. Quem tomou a iniciativa? Abrão? Deus toma a iniciativa. Como o Mike falou, nós não conseguimos descobrir Deus. Ele se dá a revelar. Aliás, até uma contradição na palavra teologia. Etimologicamente falando, teologia é estudo de Deus. Vamos estudar Deus? Vamos estudar Deus. Parece que não encaixa, né? Para conhecer Deus, Ele se dá a revelar. Todos os instintos, todas as vontades que temos no nosso coração para conhecê-lo, foi Ele mesmo que colocou. Né? E assim, há uma caminhada que começa de Abrão com Deus. E nessa caminhada vai acontecendo várias coisas. Mas lá no capítulo 15, mexe aí na sua Bíblia, lá no capítulo 15, existe um cerimonial de aliança aqui, que eu quero destacar. Nesse cerimonial de aliança, vamos ler o texto. Vamos ler o texto de 17, é bem pequeno. Vamos ler mais, vamos ler todo o capítulo 1. Vamos lá, começando por aqui, primeiro verso, segundo, e assim vai. Disse mais Abrão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: ou separá no Senhor, como posso saber quem tomarei posse dela? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partindo-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu.
Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então disse Abraão: saibas, de certo, que peregrina será a tua semente, e em terra que não é sua, e servi-los a afligi-lão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás em paz para teus antepassados e serás sepultado em boa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. A noite caiu e veio a escuridão. De repente, apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu. O Eteu, o Ferezeu, os Refaíns. E o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Aliança. Deus promete uma aliança com Abraão, fala sobre o seu descendente, e acontece um cerimonial de aliança que eu quero mostrar mais ou menos como é que foi. Um casal casado. Marcão e esposa, vem cá. Fiquem aqui na frente. Marcos fica aqui. O Marcos e a Cristiane. Fica olhando um para ela. Olha para. Não, fica voltado para a Cristiane. E a Cristiane fica voltada para o Marcos. Assim, de frente um para o outro. Quando Deus fala para Abrão cortar os animais ao meio, com exceção das aves, das pombas, ele obedeceu. E essas partes ficaram separadas. Ele cortou ao meio mesmo, separando as partes, criando um vão entre as partes dos dois animais. E a noite chegou, virou, os pássaros estavam querendo comer a carne, então aconteceu uma situação. Deus estava entrando em aliança com Abrão, e era um cerimonial de aliança. O animal é cortado ao meio para que o sangue fosse derramado. E se uma das partes, no acordo da aliança, se uma das partes da aliança pecasse contra a aliança, o seu sangue seria derramado assim como foi do animal. Deveria morrer. Então, o cerimonial da aliança acontecia, não apenas nesse momento, mas no mundo oriental, isso é muito comum, até em algumas tribos hoje da África, isso também acontece. As duas partes ao meio, e um oficiante, ou as próprias partes, em momentos diferentes, passando entre as partes dos animais. Hoje aqui vocês são os animais, com todo respeito, né? Tudo bem, né? As duas partes, o que acontece? Os celebrantes da aliança, eles andam por entre as partes das duas metades dos animais, nesse desenho aqui. Que desenho que eu formo no chão? Que desenho eu formo no chão? Não, o número 8 é em pé. O símbolo do infinito. Porque a aliança de sangue é infinita. Não pode ser quebrada. Em nenhum momento. Uma vez feita a aliança de sangue, é para sempre. Outra coisa bem interessante.
Na aliança de sangue, aquilo que eu disse sobre o Géser, nesse caso é melhor de explicar, porque eles são casados. Esta cabeça de aliança, entrando em aliança com esta cabeça de aliança, chamado cabeça de aliança, tudo que é do Marcos passa a ser da Cris. E tudo que é da Cris passa a ser do Marcos. Isso é uma aliança. O dinheiro do Marcos é da Cris. O patrimônio do Marcos é da Cris. Os bens, o nome, o caráter, a moral, tudo que é do Marcos passa a ser da Cris. A Cris tem direito de tudo, inclusive, dependendo do caso, das contas. Também são da Cris. E tudo que é da Cris passa a ser do Marcos. E assim, em algumas culturas, em alguns tempos, o que acontecia entre as duas cabeças de aliança? Para que ficasse claro, eles derramavam o sangue, misturavam o sangue do animal com o sangue dele, o sangue da outra pessoa. Um pouco do sangue era derramado numa taça, do sangue da outra pessoa derramado na taça, era misturado com o animal símbolo da aliança, e os dois bebiam, cada um uma porção. Por quê? No ato de beber o sangue, quando Marcos bebia aquele sangue, existia um pouco do sangue da Cris. E o sangue da Cris agora estava dentro do Marcos. E o sangue do Marcos, quando a Cris bebesse, agora estaria dentro da Cris. O sangue levítico, o sangue é vida. E a vida está no... Alô? Sangue. A palavra de Deus não fala isso? Sangue é vida. Agora, a vida do Marcos está na Cris. E a vida da Cris está no Marcos. Só que no ato deles sangrarem, isso geralmente em algumas culturas acontecia na mão direita ou na mão esquerda. Vamos pensar na mão esquerda. Eles cortavam com um cutelo, com uma faca, aqui, a mão, pegavam a mão esquerda do outro cabeça da aliança, cortavam também a palma da mão com essa mesma faca, e eles juntavam as mãos, misturando também o seu sangue. Derramavam o sangue numa taça e bebiam. Obrigado, volta assim. Não, fica aqui. Acabou. Aí, o que acontecia? Havia um ferimento. Havia um ferimento. Ele foi ferido por nossas transgressões. Havia um ferimento. E esse ferimento não podia ser muito bem tratado, ou tratado de maneira que a cicatriz desaparecesse. Tinha que a marca continuar. Em alguns lugares, eles misturavam cinzas, e às vezes aumentava a ferida, para que, assim que ela sarasse, ficasse uma cicatriz enorme. E essa seria a marca da aliança do Marcos e a marca da aliança da Cris. E era uma marca distinta. Cada um que entrava em aliança tinha uma marca distinta, diferente das outras. Quando Marcos chegava em algum lugar, chegou no banco e mostrava, olha, essa é a marca da aliança que eu tenho com a Cris. Se a conta no banco está no nome da Cris, o caixa paga. Porque a Cris e o Marcos são uma só pessoa. Em alguns momentos da história, a marca era feita no polegar. E assim eles juntavam os polegares e misturavam o sangue e bebiam o sangue. Só que a história foi generosa conosco. E hoje a marca da aliança que temos é um anel de ouro. É mais fácil e menos dolorido. Né? É uma marca de aliança. É assim na história. Quem está em aliança, carrega uma marca. E nessa aliança que está no meu dedo, que é uma marca da aliança que eu tenho com a minha mulher,
tem um nome escrito. É o meu? É o nome de quem? Dela. E se alguém quiser saber a quem eu pertenço, pega meu anel e lê. E se alguém quiser ver a quem a Cecília pertence, cadê a Cecília? Ali. A quem ela pertence, veja o nome que está no anel dela. Que nome que está no seu anel? Por favor, né? Me ajuda, né? Sou eu. Ela pertence ao Paulo, como eu pertenço à Cecília. Nós temos uma aliança de sangue. E se eu pecar contra essa aliança, eu devo morrer. E se ela pecar contra essa aliança, ela deve morrer. É como se Deus fosse contra o divórcio, né? Não, não é isso. Não é isso. Não é isso, né? Deus é contra o divórcio por causa desses valores simples e eternos. Um sangue precisa ser derramado quando uma aliança é quebrada. Por isso Jesus derramou o seu sangue. Só um sangue pode cobrir uma outra aliança. Só com mais sangue. Só que o sangue de Jesus é mais poderoso. Ele é suficientemente poderoso para curar. Ele é puro. E o sangue de Jesus entra em nós, entra nas pessoas e purifica a iniquidade e purifica do pecado, purifica da transgressão, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, as alianças de sangue. João capítulo 6 Jesus fala algumas coisas bem interessantes. Até acharam que os discípulos de Jesus no primeiro século eram antropófagos. Porque ele disse assim: quem não come da minha carne e quem não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Mas quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, se faz um comigo, e eu serei um com ele. Do que Jesus está falando? De aliança de? Eles entenderam o que Jesus estava falando. Quando tomamos a ceia nas nossas congregações, comemos o pão que simboliza o quê? O corpo de Jesus. E tomamos o cálice que simboliza o quê? O sangue de Jesus. E segundo 1 Coríntios capítulo 11 fala, como é que é o texto de Paulo? Vocês pastores, líderes, como é que vocês fazem quando vão celebrar a ceia? Este é o cálice. Vai, Renato. Exatamente. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei, em memória de mim. Tomemos o cálice. Deu até vontade de cear, não deu? Para mim deu. Porque a gente come a carne de Jesus, simbolicamente, bebemos o seu sangue e a sua vida entra em nós. E somos revivificados por sua vida e por seu sangue. E somos reconciliados com Deus por seu sangue. Né? Cabeças de aliança, é isso que está acontecendo. Mas tem um mistério em Gênesis 15.
Quem é que passou por entre as partes? Vê lá no texto. Quem é que passou por entre as partes dos animais? Hã? O quê? Tá, mas não está escrito o próprio Deus. Está escrito o quê? Uma tocha de fogo. Nós entendemos que essa tocha de fogo era, vou falar um nome difícil, tá? Era um antítipo veterotestamentário de Cristo. Antítipo veterotestamentário, né? É um tipo de Jesus no Velho Testamento. Melhor, né? Mais fácil, né? É um tipo de Jesus, é uma aparição. É uma das manifestações de Jesus no Velho Testamento. Como uma tocha de fogo. Já, de alguma maneira, assumindo o lugar de Abrão nessa aliança, em nome da humanidade. O fato é que Deus estava entrando em aliança com a humanidade ali. Só que sabe qual é o problema da aliança? Se Deus entrasse em aliança com um homem, de novo do jeito que entrou, ele ia quebrar a aliança. A outra parte fica desobrigada. Deus nunca quis ficar desobrigado de cumprir a sua parte e de ser fiel, porque Deus é fiel. Ele falou assim: eu não quero me desobrigar para com a humanidade. Jamais eu vou desistir da humanidade. Por isso vou fazer uma aliança comigo mesmo. E por amor à minha palavra, vou restaurar a humanidade. Lembra de Ezequiel 36? Não é por amor de vós, mas é por minha palavra. Você acha que Deus está dizendo que não nos ama ali? É isso que Deus está dizendo? Não. É que, infelizmente, nós não fomos confiáveis. E Deus precisou ser fiel a Ele mesmo. E o seu caráter em nós é que vai sendo forjado para nos tornarmos confiáveis. Obrigado. Obrigado. Depois vocês pegam um cachê lá com o diretor da escola. E assim Deus entra em aliança. Agora, como era o seu nome, Cris, antes de casar? Cristiane Bispo Gales. E depois que casou, como ficou? Cristiane Gales Florencio. Interessante. Numa aliança de sangue, os nomes se misturam. Mas você vai para Gênesis 17. Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe dizendo: quanto a mim, eis que meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais será chamado Abrão, mas Abraão, teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência, depois de ti, em suas gerações, como pacto perpétuo,
para te ser por Deus, a ti e a tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti terra de tuas a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, aí já mudou. Ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vós será circuncidado, a marca da aliança. Circuncidar-vos-eis na carne do prepúcio, e isso será por sinal de pacto entre mim e vós. À idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações, tanto nascido em casa como o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará o meu pacto na vossa carne, como pacto perpétuo. Mas o incircunciso, que não se circuncidar na carne do prepúcio, essa alma será extirpada do seu povo. Violou o meu pacto. Disse mais Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não se chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome. Veja que interessante. Olha lá na projeção. Primeiro nome, Abram. Primeiro nome, Abram. Em hebraico se escreve assim. Dá para vocês verem? Eu vou perder tempo mexendo nisso aqui. Abram. Em hebraico se escreve com 4 letras. E você deve ler da direita para a esquerda, ok? Não da esquerda para a direita. Então, o nome Abram está sendo escrito com a primeira letra. Qual é o nome daquela primeira letra, Léo? Aleph. Muito bem. E da direita para a esquerda, assim se escreve Abram. Quando Deus muda o nome, que significa Pai exaltado, né? No segundo nome embaixo, que é Abraão, né? Aí você coloca um H e tal, porque a fonética, a sonoridade da língua hebraica não é como a nossa. A língua hebraica é extremamente gutural. Para ter uma ideia, não existiam vogais, somente consoantes. Por isso Mike falou que o hebraico que se falava há anos atrás, a gente não consegue mais, nem os próprios hebreus, os judeus, falam a mesma língua que se falava nesse tempo. Então é uma língua bem complicada. A pronúncia de um nome de Deus, por exemplo, que hoje os judeus não falam, na verdade se perdeu, porque nem eles falavam. Hoje ninguém sabe exatamente como é que se pronuncia esse nome aqui embaixo. Elohim não, esse nome aqui, ó. Ninguém sabe exatamente, tem mais uma letra aqui, tá? Tem mais uma letra aqui antes. Ninguém sabe exatamente como se pronuncia esse nome, que, com todo respeito, é o nome Iavé. Nós dizemos isso, é esse som que sai quando pronunciamos, mas não era esse som, com certeza, que saía quando eles diziam na antiguidade. Aliás, eles deixaram de dizer, de falar, de se referir porque é santo esse nome. O seu nome é santo, não deve ser pronunciado sem que você seja purificado. É todo um ritual. Até os copistas, os escribas, quando estavam copiando a Bíblia, cada vez que copiando a Bíblia chegava num nome, escreveu o nome de Deus, o copista levantava, ele se banhava, ele tirava suas vestes, se banhavam, fazia confissão de pecados, colocava vestes novas, chegava para a mesa de novo e escrevia o nome Deus.
Depois ele saía, tirava as vestes, colocava as suas vestes normais, voltava e continuava o texto. Se 2 palavras depois ele tivesse que repetir a palavra Deus, ele parava, saía, tirava as suas vestes, se banhava, confessava pecados, colocava uma veste nova, chegava aqui e escrevia a palavra Deus. Depois ele parava, se trocava e continuava o texto. E todas as vezes que a palavra Deus estava no texto, ele parava e fazia um ritual de purificação, simplesmente para escrever a palavra Deus. Porque Deus é santo. Aí, você vê aqui a inserção de uma letra, que é essa daqui, ó. Está em cima do cursor, tá vendo? Tá vendo aquela letrinha? Eu tentei pôr numa outra cor, mas não está surtindo resultado lá. Essa letra, que foi inserida no nome Abrão, é uma letra que também tem no nome Elohim. E que também é uma letra. Qual é o nome dessa letra, Léo? Essa letra aqui. Oi? Ren. Rei. Rei. Mais ou menos o H. E essa letra, esse nome, com todo respeito, Yahvé, aparece 2 vezes a letra rei. E é exatamente a letra do nome de Deus que foi inserida no nome Abraão, no nome Abrão. Deus misturou o seu nome com o nome de um homem. Porque numa aliança de sangue é assim que acontece. Depois disso, Deus passou a ser conhecido como o Deus de Abraão. Como é que o nome de um homem seria misturado com o nome de Deus? Isso não seria possível, a não ser que houvesse uma associação. A partir daqui, o povo, todos os descendentes de Abraão, conhecia Deus como sendo o Deus de Abraão. Deus misturou o seu nome com um homem. E Deus misturou o seu nome com a humanidade. Jesus nos autorizou a usar seu nome? Sim ou não? Ele se misturou conosco no nível mais profundo, por causa de uma aliança. Então, nós vemos como Deus está escrevendo a história da redenção, se misturando conosco e se misturando com a humanidade. E Deus vai renovando essas alianças à medida que os seus filhos e os seus descendentes vão nascendo. E ele fez a mesma coisa com Isaac. Com todo o respeito também, é só uma observação. Alguns dizem que Isaac foi o filho de um grande pai e o pai de um grande filho. Ou seja, 0 à esquerda, né? Mas isso não é verdade. Porque há pouca ênfase, de fato, em Isaac na Bíblia, mas você deve tomar cuidado, porque Isaac também era um tipo de Jesus. No Velho Testamento. Ele é o filho da promessa. O seu nome significa alegria. Jesus é a nossa alegria. Jesus é o filho da promessa. Amém? Então ele é um antítipo veterotestamentário de Cristo. Certo? Quero dar um exercício para vocês fazerem aí em 10 minutos. Cria grupos de 4 pessoas, do jeito que o Mike fez, de 2 assim. Se você quiser, vira para trás e cria um grupo de 4, 5 pessoas, 6 no máximo. Não pode ficar muito grande, senão a produtividade cai, né? Com um grupo muito grande. Se movimenta aí. Esse grupo de cá, esse grupo da minha direita,
esse grupo da minha direita, me fala. Esse grupo da minha direita vai trabalhar com os seguintes textos: Gênesis 17, de 19 a 21, e capítulo 26, de 1 a 5, tá? Os que estão lá projetados. E esse grupo da minha esquerda aqui, todos os grupos, tá? Vão trabalhar com os textos de Gênesis 28, de 10 a 22, e pode ir para Êxodo também, para ajudar na compreensão. Êxodo 2, 24 e Êxodo 6, de 2 a 4. E o primeiro grupo aqui vai procurar algo sobre a aliança com Isaac e vai responder 3, 4 perguntas básicas, como esse grupo aqui, sobre a aliança com Jacó. Conta para nós, observa, só observação, tá? Como foi a renovação de aliança que Deus fez com Isaac. E aqui, como foi a renovação de aliança que Deus fez com Jacó. E reparte conosco, com este grupo, comigo e com este grupo, os termos da aliança. Tudo aquilo que Deus considerou novamente nesse pacto novo. Vamos lá? Esse grupo viu os textos de Isaac, né? Certo? Tá. Quais as observações? Mesmo que se repita, não tem problema, tá? Quem gostaria de começar a dizer para nós o que você observou do texto que fala da aliança, ou renovação da aliança que Deus tem com Isaac, para esse grupo saber? Vamos lá. Qualquer um pode falar. Deixa eu dar o microfone, peraí. Nós observamos que na aliança com Isaac não houve sacrifício de animais e não houve troca do nome também, ou acrescentou alguma letra, alguma coisa. E também que Isaac já conhecia a Deus, né? Ele sabia quem era Deus, já que era Deus de seu pai Abraão. Nós observamos que, devido à obediência e o cumprimento da parte de Abraão em relação à aliança, Deus faz questão, depois da morte de Abraão, de reafirmar com uma nova aparição a Isaac. Ele faz as mesmas promessas que tinha feito para Abraão, como se renovando aquela aliança com a mesma experiência, só que uma experiência de relacionamento, com conversa, tudo. E ele faz questão de dizer e mencionar qual seria a maior ênfase da promessa, que foi a possessão da terra, a multiplicação, e que mesmo Abraão não estando vivo, ele continuaria com a parte dele na aliança. É a mesma coisa que ele falou, só que assim, pensando também da seguinte maneira, né? Com Isaac, ele fez uma promessa, fez uma aliança bem parecida com a de Abraão, porque ele fala assim, aqui no 26, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Quer dizer, ele faz o mesmo acordo que ele tinha feito com Abraão. Né? Por quê? Porque é a renovação da mesma aliança. Aprender a andar com ele. Ok. Teu pai andou comigo. Anda comigo também, me conhece. Bem, da primeira pergunta da renovação, nós colocamos que Deus apareceu para Isaac e falou com ele, né? Diferente um pouco de Abraão, que a primeira vez disse e depois apareceu. E para a mudança do nome de Abraão. E na segunda pergunta, que são os termos de aliança, Deus o manda o habitar, Isaac habitar naquela terra. No caso, Abraão não, mandou ele já ir. E também colocamos, Deus irá abençoar, diferenças parecidas também com o de Abraão. Foi basicamente a mesma coisa que eles, né? Nós visualizamos aqui que ele renovou a aliança, né, com Isaac da mesma forma, só que Abraão ele mandou sair da parentela deles e Isaac ele mandou ficar na mesma terra. Isso foi bem interessante. E também a aliança ele falou que iria dar as mesmas coisas que ele deu para o pai, né? A gente observou aqui também que é o mesmo princípio básico aqui, né? A obediência. Se Isaac obedecesse, ele com certeza iria herdar a terra da mesma forma como
Abraão herdou. E a gente também fez uma observação que da mesma forma como Deus apareceu para Abraão, ele apareceu para Isaac, né? Para reafirmar aquela aliança. Se ele obedecesse, com certeza aquela terra ia pertencer às descendências de Abraão e por consequência de Isaac, né? Foi isso, a obediência. Obrigado. Nesse grupo aqui, não houve mudança de nome no caso de Isaac, certo? É isso que vocês observaram. Mas quem deu o nome para a criança? Ok? Vamos lá? Só para complementar, vai acontecer a mesma coisa aqui. Assim eu poupo e não preciso dizer aqui. Não houve um novo sacrifício em que Deus tenha se manifestado como aconteceu com Abrão. O que está acontecendo é a manutenção da aliança. Deus já fez uma aliança consigo mesmo pela humanidade. E agora ele vai lembrar isso aos descendentes, porque Deus vai cuidar da manutenção do seu projeto, da manutenção do seu trabalho, até chegar em nós. Um ponto bastante interessante que nós descobrimos nesse texto é que ele se apresenta como o Deus de Abraão. Porque quando você faz uma aliança, você é da pessoa e a pessoa pertence a você. Então, eu sou o Deus de Abraão. Ele mostrando algo que ele tinha testificado, né, no ritual ali com Abraão. E depois ele fala no 15, assim, eu cuidarei de você e estarei com você, né, e fala que não o deixaria enquanto não tivesse cumprido aquilo que ele prometeu. Ou seja, ele falando, mostrando, simbolizando o compromisso dele, né, e aquele símbolo da eternidade. Ele falando, a nossa aliança é eterna, eu vou cumprir e cuidarei de você. Os seus filhos passarão a ser os meus filhos. Então, mostrando cuidado para com a descendência de Abraão. Bom, o que nós observamos aqui foi que, apesar de não ter um sacrifício, né, um novo sacrifício, porém Deus se revelou para ele de uma maneira sobrenatural, que ele se revelou através de um sonho. Ele viu os anjos de Deus, viu o Senhor em cima, no topo da escada, e o Senhor repetiu a mesma promessa, a mesma palavra que o Senhor falou a Abraão, que o Senhor tinha falado a Isaac. Então Deus repete aqui para Jacó, né, lembrando ele também, porque provavelmente Jacó já havia conhecido essa promessa. Isaac deveria ter contado para ele sobre essa promessa. E no momento que ele estava fugindo, o Senhor chega para lembrar ele de que ele era uma pessoa escolhida, de que ele era uma pessoa que tinha uma promessa. Então Deus se lembra e refaz a aliança com ele ali. A gente percebeu que Jacó não estava num momento muito legal. Com o lance de Esaú lá, tinha pendências a serem corrigidas. Mas, e mesmo assim Deus falou com ele. Então a gente percebe um propósito de Deus. Diz assim, meu irmão, queira tu ou não, tu tem que ouvir o que eu tenho para te dizer. E a gente percebe também, como eles disseram, a repetição das mesmas coisas. Jacó estava vivendo de uma experiência que o pai e o irmão haviam tido com o Senhor, e nesse momento ele tem a experiência dele com Deus. E como o Mike falou ontem, a respeito de Zaqueu, houve salvação porque ele produziu frutos, né? Bom, anotei 6 pontos aqui que eu vi mais básicos, que foram o versículo 13 de Gênesis 28, que foi o seguinte: Deus falou com ele, te darei a terra. Em Êxodo 6, versículo 4, ele fala que estabeleci minha aliança para dar-lhes a terra. Então, tem 2 pontos que se juntam aí. O segundo ponto foi o seguinte: promessa de Deus. Assim como Deus prometeu a Abraão, prometeu a Jacó, através dele abençoar todas as famílias da terra. O terceiro foi: estou contigo, não te desampararei. O quarto foi: erigiu uma pedra como coluna e entornou azeite. Então, vê ali que ele fez um pacto ali também com Deus, né, Jacó?
ele mudou o nome da cidade de Luz para Betel e, por último, ele prometeu dar o dízimo. Foi o que observei. O que nós observamos nessa passagem foi que Deus relembrou, passou para Jacó parte dele na aliança, né? Falou assim, que a parte dele continuaria sempre a mesma. E ele se apresentou para Jacó da mesma maneira que ele se apresentou tanto para Abraão quanto para Isaac. Eu sou o Senhor Deus, eu usou o mesmo nome, a mesma expressão. E a gente nota também que Jacó estendeu, né? Jacó colocou uma cláusula dele assim: se o Senhor fizer realmente isso, se o Senhor me guardar, for comigo, eu também. Aí Jacó colocou novos votos de que faria uma aliança com ele, que andaria com ele. Esse foi o ponto assim onde a gente viu que Jacó ali, ele não só quis aquelas promessas, como ele quis ir além com Deus, né? Os nossos apontamentos, eles foram a respeito da aliança que Deus tinha com Jacó, por consequência da que ele tinha com Abraão. Só que Jacó, ele não tinha essa aliança com Deus até este momento. Assim, devido a todo aquele histórico dele também. E Deus, ele prometeu para Jacó que não abandonaria até que tudo que Deus tinha proposto para ele se cumprisse. E Jacó, naquele momento, ele fez essa aliança com Deus. E no caso, ele pôs uma pedra, né, como nós lemos, simbolizando a casa de Deus, né? E naquele momento, a aliança ela foi feita tanto de um lado quanto do outro, porque Deus, ele reafirmou uma aliança que ele tinha com Abraão, e Jacó, ele fez essa aliança com Deus. Bom, em resumo aqui, foi feita uma manutenção da aliança com Deus, né? E foi através de um sonho, sem o derramamento de sangue, que ocorreu essa renovação. E ele abençoou a descendência e disse que estaria sempre contigo, né, com Jacó, onde quer que ele estivesse. E dizendo também que grande seria a descendência dele. A gente observou a mesma coisa deles aqui em relação a sacrifício, não teve derramamento de sangue. E o Senhor também, lembrando a Jacó, que iria abençoar todas as nações da terra. E também que, algo particular, porque Jacó, como estava fugindo, Deus também promete que ia trazê-lo de volta àquela terra. O que a gente observou aqui foi que Jacó, ele também faz uma aliança com Deus, né? Deus faz aliança com ele e ele também faz uma aliança com Deus aqui no versículo 20 aqui. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Basicamente é a mesma coisa que a gente estava vendo aqui e que eu ia falar, ele acabou de dizer, que é Deus veio e Deus disse que não deixará Jacó. E Jacó respondeu: se o Senhor não me deixar, o Senhor será o meu único Deus. Então é a mesma linha com duas pontas, né? Eu não te deixo, o Senhor é o meu único Deus. Uma reafirmação. Dentro daquilo que acho que foi o Abel que comentou, que ele estava fugindo e a forma como ele tomou posse dessa bênção não foi honesta. Deus confirma para ele mesmo tudo que tinha prometido e disse que a promessa ia se cumprir na vida dele. Mas uma coisa que eu reparei, que diferente do que Deus falou para Abraão e falou para Isaac, ele não fala venha para cá ou não vai para tal lugar. Deus fala para ele: vai e eu vou ser com você, onde quer que você for. E não sei se por essa razão da desonestidade, depois disso, quando ele acorda, ele põe Deus à prova, de certa forma. Ele diz: se o Senhor for mesmo comigo e cumprir isso que o Senhor está dizendo, então o Senhor vai ser o meu Deus. Aqui também nós, como todos, né, analisamos essa questão de reafirmar a aliança com Jacó, mostrando Deus, né,
como em forma de sonho, diferente de Abraão e de Isaac também, né, se mostrando. E ali, passando a conhecer Jacó, quem era Deus, pela descendência de seus avós, do seu avô, no caso, de seu pai, reconhecendo também que Deus seria o único Deus da sua vida. Se mostraria fiel a Ele. A observação aqui foi basicamente a que todos já fizeram, mas a gente ressaltou também essa questão da promessa de ambos. Então, da forma de Deus para Jacó, Jacó para com Deus, e uma revelação do princípio espiritual do dízimo, que não era lei na época. Obrigado, gente. Deu para perceber alguma coisa, como é que está evoluindo, né? Deus vai fazendo a manutenção disso. Não precisa novos sacrifícios. Aí Ele vai fazendo isso, a manutenção da aliança, por todas as gerações. Deserto, Gênesis, Êxodo, Juízes, depois Davi, os reis, Jesus. Todas as alianças eram antítipos, porque apontavam para a grande e perfeita aliança